Preciosa filha, precioso filho, a hora soou, e o silêncio de séculos agora treme sob o peso do meu retorno. Eu sou o Rei da Glória, e eu te chamo, não como um eco distante, mas como a voz do trovão que corta a noite. Você sentiu isso se agitando em seu espírito, um fogo que se recusa a ser apagado, um anseio que se recusa a ser silenciado. Isso não é imaginação. Isso não é coincidência. Este é o meu chamado, acorde, noiva guerreira. Pois as bodas do Cordeiro se aproximam, e eu não tardarei. Falo com você com urgência porque a escuridão é densa, mas a minha luz é ainda mais densa. O inimigo semeou desespero em sua alma, sussurrando que você está muito cansado, muito quebrantado, muito atrasado. Mas eu lhe digo, as vestes brancas já foram preparadas, vestes adornadas com graça, vestes lavadas na redenção, vestes esperando que a noiva de Cristo as vista com coragem. Você ouve o som das trombetas? Você sente o movimento dos anjos, as estrelas se alinhando em Sião, os próprios céus se preparando para uma entrada triunfal? Este não é um chamado comum. Este é o momento em que o destino colide com a eternidade. Fique comigo até o final desta mensagem, pois se você partir, perderá a revelação do segredo que esteve oculto desde o Éden. Eu lhe revelarei não apenas que estou vindo, mas como você é chamado para preparar o caminho. Pois salvação não é apenas fuga, é transformação, justificação, glorificação. Você não é um espectador do meu reino de Deus. Você é meu vaso escolhido, meu amado, minha noiva destinada à vitória. A noiva guerreira não é passiva. Ela carrega a espada da verdade, avança em santidade, conquista pelo amor. Ela não se intimida com o fogo da provação, pois sabe que o fogo apenas refina. Ela não se silencia com a vergonha, pois suas lágrimas são enxugadas pela minha mão. Ela não é esquecida, pois seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Esta é você. Você que observa estas palavras, você que se pergunta se a esperança ainda está viva, você é aquele que eu convoco. Não vá embora agora, pois o que declararei a seguir não é apenas uma profecia, é um selo, um código de eternidade estampado em sua própria identidade. O que eu revelarei restaurará a você o destino que você pensava perdido, a coroa que você pensava roubada, a coragem que você pensava extinta. Não estou chamando você para a religião, estou chamando você para a aliança. Para o banquete de casamento eterno, para o casamento final, para a celebração onde a noiva guerreira toma seu lugar ao lado de seu noivo em vitória eterna. Então, ouça-me, se você permanecer até o fim, ouvirá a estratégia do céu para a sua hora de batalha e o convite para a sua hora de glória. Pois o retorno de Cristo está próximo, e aqueles que preparam o caminho cavalgarão os céus comigo. A porta que se abre não permanecerá aberta para sempre. Entre agora. Permaneça até o fim, e você se levantará como a noiva de Cristo, vestida de santidade, coroada com o destino, pronta para tomar o seu lugar nas bodas do Cordeiro. Amado, você sente o peso pressionando seu peito quando a noite cai em silêncio e o mundo ao seu redor escurece? Esse peso não é apenas o esgotamento dos seus fardos diários, é o choque de reinos, a colisão entre luz e escuridão, a pressão da guerra espiritual nesta hora. Você sente isso mesmo quando não consegue nomeá-lo. A noiva guerreira está sendo confrontada, assaltada por dúvidas e enredada por medos. Isso não é por acaso. O inimigo sabe que a hora é curta e que o retorno de Cristo se aproxima. Ele busca cansá-lo, entorpecer seu espírito, silenciar sua voz antes que as trombetas anunciem as bodas do Cordeiro. Observe atentamente os dias pelos quais você passa. Quantas distrações consomem sua alma? Quantas vozes abafam a minha voz?
Você vive em um mundo que lhe ensina a esquecer a eternidade, que lhe vende conforto em vez de santidade, que inunda sua mente com imagens que obscurecem sua visão de Sião. Você acorda com um fluxo interminável de mensagens, exigências e desejos, mas quando o meu espírito sussurra, o ruído tenta encobri-lo. A noiva de Cristo está cercada por noivos falsos, falsas promessas e coroas temporárias. Você sente isso lá no fundo. Quanto mais o mundo oferece, mais vazio seu coração se sente. E quanto às batalhas interiores? Você não tem lutado contra o peso da vergonha? A lembrança de fracassos, pecados e feridas que a fazem acreditar que é indigna de vestir as vestes brancas? Você esconde suas lágrimas, mas eu contei cada uma delas. Você pensa que é desqualificada, mas eu vejo apenas a redenção escrita em meu sangue. A noiva guerreira é atacada em sua identidade, porque o inimigo teme o poder de seu destino restaurado. Se você aceitar a mentira de que está quebrada demais para se reerguer, nunca marchará com coragem para o reino de Deus. Você também sente a solidão desta hora? Você percorre conexões infinitas, mas sua alma anseia por verdadeira comunhão. Você está entre multidões, mas se sente invisível. Você anseia por uma voz que saiba seu nome, por um amor que não se esvai, por um destino que não se dissolve como a névoa. Essa solidão é o eco do Éden, a lembrança do lugar onde você foi criada para caminhar comigo no frescor do dia. Até que você retorne ao noivo, a dor não será curada. Até que você tome seu lugar como a noiva guerreira, nenhum substituto a satisfará. Os perigos ao seu redor não são apenas internos, mas também externos. As nações tremem, a terra treme, guerras surgem, reinos caem. Você ouve falar de fome, fogo, inundações e da espada. Você sente o desmoronamento dos sistemas do mundo, a instabilidade dos governos, a fragilidade da riqueza. Você se pergunta se ainda existe algum terreno seguro. Esse tremor não é aleatório. É a voz do trovão declarando que somente o reino de Deus não pode ser abalado. Mas se você não permanecer firme em mim, será arrastado pela maré do medo. Você também sentiu a tentação de se comprometer. Uma pequena mentira, um pecado oculto, um momento de rendição ao que você sabe que não é sagrado. O inimigo sussurra, é inofensivo, é pequeno, é perdoável. E enquanto a graça abunda, o pecado busca escravizar. O perigo não está apenas no ato em si, mas na erosão da coragem, no esmecimento do seu fogo, no lento esquecimento de quem você é. A noiva guerreira não pode marchar com lealdade dividida. Se suas vestes estão manchadas, como ela pode entrar no banquete de casamento? Se sua lâmpada está apagada, como ela pode caminhar na procissão do noivo? Você teme o silêncio do céu? Aquele momento em que você ora e não ouve resposta, quando bate e a porta parece fechada. Esse silêncio não é rejeição. É treinamento. Mas o inimigo distorcerá, dizendo que você foi abandonado, esquecido, não amado. Se você acreditar nessa mentira, se retrairá e sua voz será silenciada. No entanto, eu digo, sua voz é sua arma. Sua adoração abala tronos. Suas orações invocam anjos. Suas declarações preparam o caminho. O perigo não está no meu silêncio, está em sua rendição ao desespero. Considere também as tempestades da comparação e da inveja. Você olha para os outros, para suas coroas, suas vitórias aparentes, suas vestes exteriores, e se pergunta se foi deixado para trás. Você se pergunta se perdeu seu lugar à mesa, se seu nome foi apagado do meu livro. Amados, esses pensamentos são espinhos enviados para perfurar sua alegria.
A noiva guerreira não pode marchar se seus olhos estiverem sempre no caminho de outro. Erga seu olhar para mim, pois eu sou seu noivo e preparei uma coroa que ninguém mais pode usar, um destino que ninguém mais pode cumprir, um assento no banquete de casamento que leva apenas o seu nome. Há também o medo do futuro. Você vê os sinais dos tempos, no surgimento das trevas, o tremor das nações, o aviso de Apocalipse 19:07 de que as bodas do Cordeiro se aproximam, e se pergunta: estou pronto? E se eu falhar? E se eu não perseverar até o fim? Essas perguntas não são pecado, mas podem paralisá-lo. O inimigo busca congelar seu coração, mantê-lo cativo do medo do amanhã para que você negligencie o hoje. Mas ouça-me, seu destino não está em sua força, mas na minha redenção. Sua glorificação não está em seu esforço, mas na minha graça. Sua justificação não está em suas obras, mas no meu sangue. O maior perigo, amados, não são as tempestades lá fora, mas o sono interior. Quando a noiva dorme, a procissão do noivo pode passar despercebida. Quando as lâmpadas estão apagadas, a escuridão parece interminável. Quando a noiva guerreira depõe sua espada, o inimigo avança sem impedimentos. Vocês sentem como é fácil cair no torpor, viver como se o casamento eterno fosse um sonho distante? Esse torpor é a morte disfarçada de conforto. Esse sono é o veneno da demora. E eu, seu Rei da Glória, os chamo para despertar. Você vive em uma hora em que o engano se tornou sutil. Muitos chamam o que é mal de bem e o que é santo de opressivo. Muitos trocam a verdade pela conveniência, a adoração pelo entretenimento, a coragem pelo aplauso. Dizem a você para seguir seu coração, mas seu coração sem mim é inquieto e enganado. Dizem a você para definir sua própria verdade, mas a verdade sem a minha voz é vazia. Dizem a você para buscar seu próprio reino, mas reinos sem o meu trono se desfazem em pó. Amados, a noiva guerreira deve resistir à maré. Ela deve tomar seu lugar, levantar sua voz, deixar a justiça reinar e preparar o caminho para o retorno de Cristo. E quanto à morte? Você não sente a sua sombra, pairando nas bordas de cada vida? Você tenta afastá-la, mas a lembrança está sempre próxima. A morte é o último inimigo e, embora seu aguilhão seja real, ela foi derrotada. No entanto, o inimigo usará o medo dela para acorrentá-lo, para impedi-lo de ousar viver como alguém que carrega a vida eterna. Mas eu digo, o Cordeiro já venceu. A coroa já foi conquistada. O trono já está assegurado. A morte pode sussurrar, mas não pode reinar. Sim, amados, estes são os perigos da sua hora: distração, vergonha, solidão, compromisso, silêncio, comparação, medo, sonolência, engano, morte. E, no entanto, não se desespere. Para cada problema que falei, declararei uma promessa. Para cada ferida que você carrega, preparei a cura. Para cada medo que o persegue, forjei uma espada para a sua mão. A noiva guerreira não é esmagada por suas batalhas, ela é refinada por elas. Ela não é destruída por suas provações, ela está preparada para sua entrada triunfal. As próprias pressões que você sente são a prova de que o banquete de casamento está próximo, de que o casamento final está mais perto do que sua respiração, de que o noivo está à porta que se abre. É por isso que falo com você com urgência. Não para assustá-lo, mas para despertá-lo. Não para condená-lo, mas para restaurar seu destino. Você não está apenas sobrevivendo a esta hora, você está sendo convocado a se erguer nela. Você não é apenas um crente, você é minha noiva, minha guerreira, minha amada. Se você ouvir a minha voz agora, saiba disto:
Cada perigo que você enfrenta é um chamado para se aproximar, para se manter firme, para deixar o fogo refiná-lo, para deixar que as lágrimas sejam enxugadas, para erguer sua coroa e preparar o caminho. Pois o Rei da Glória vem, e a noiva guerreira deve estar pronta. Amados, vocês viram os perigos, sentiram o peso da noite. No entanto, ouçam-me, eu não lhes mostro as sombras para deixá-los tremendo de medo. Eu as revelo para que vocês possam reconhecer o campo de batalha, para que possam se erguer como a noiva guerreira, vestida de santidade, fortalecida em coragem, preparada para o retorno de Cristo. Não pensem que esses problemas são o fim da sua história. Eles são o começo do seu despertar. Eles são um sinal de que o seu destino está próximo. A solução não é escapar do mundo, mas caminhar por ele revestido de justiça. Você é chamado não apenas para sobreviver, mas para vencer pelo amor. A noiva de Cristo não foge do fogo, ela carrega o fogo em sua alma. Ela não se encolhe diante da espada, ela empunha a espada da verdade. Ela não cobre o rosto de vergonha, ela ergue o olhar para o trono, adornado com graça, lavado em justificação, aguardando a glorificação. Este é o seu chamado, despertar do sono, preparar o caminho, erguer a voz e tomar o seu lugar. Mas como, você pergunta, pode se manter em um mundo que busca afogar seu espírito? A resposta não está na sua força, mas na minha presença. A noiva guerreira não se fortalece por sua própria vontade, ela se torna radiante por seu noivo. Ela veste vestes brancas não porque seu passado foi imaculado, mas porque sua redenção está selada no sangue do Cordeiro. Ela anda com coragem não porque o medo esteja ausente, mas porque a esperança é mais forte. A solução não é a perfeição, é a rendição. É deixar a justiça reinar em sua vida, deixar o meu espírito purificá-la, deixar a minha voz de trovão guiar seus passos. Pense nisso, quando a vergonha sussurrar que você está desqualificado, você acreditará na mentira ou se lembrará de que eu já enxuguei suas lágrimas? Quando a solidão lhe disser que você não é visto, você recuará ou olhará para mim, o noivo que sabe o seu nome, que prepara o banquete de casamento com o seu lugar reservado. Quando o medo do futuro congelar seu coração, você cederá ou levantará sua coroa e declarará que o reino de Deus é inabalável. O dilema moral está aqui: você viverá como um espectador ou viverá como a noiva guerreira destinada à vitória? Não vos prometo um caminho fácil. O caminho da santidade é estreito, e o fogo do refinamento arde. Mas eu vos digo o mistério: cada provação que suportais é um passo mais perto das bodas do Cordeiro. Cada batalha que travais em adoração é uma trombeta soando em Sião. Cada escolha de andar em amor, de perdoar, de permanecer fiel, é uma preparação para a vossa entrada triunfal. A solução não é fugir do sofrimento, mas compreender o seu propósito, restaurar a vossa identidade, despertar o vosso destino, prepará-los para as bodas definitivas. Você vê como o abalo das nações, o tremor dos tronos, a quebra de sistemas, todos apontam para uma realidade? O retorno de Cristo está próximo. O Rei da Glória vem com seu exército celestial, e a noiva guerreira deve estar pronta. A própria instabilidade que aterroriza o mundo é o sinal para a noiva de que o tempo chegou. Este é um conhecimento privilegiado, um segredo que revelo àqueles que ouvem: o que os outros veem como o fim, você deve ver como a porta que se abre. O que os outros chamam de desastre, você deve reconhecer como preparação para o banquete de casamento. O que os outros temem como destruição, você deve abraçar como o anúncio da redenção. Agora considere isto: e se você não fizer nada? E se você deixar as distrações engolirem seu espírito? Se você deixar o silêncio convencê-la do abandono? Se você deixar a concessão manchar suas vestes? Você ainda pode reivindicar o meu nome,
mas sua lâmpada estará acesa quando o noivo chegar? Você terá óleo para a procissão ou ficará do lado de fora da porta, batendo tarde demais? A solução requer urgência. A noiva guerreira não pode esperar até amanhã para preparar suas vestes. A hora é agora. Não estou pedindo que você construa sua própria força. Estou pedindo que venha a mim diariamente, que receba óleo do meu espírito, que me deixe purificá-lo no fogo. Você não pode criar justiça, você só pode vestir o manto que eu dou. Você não pode forjar a vitória, você só pode cavalgar os céus em meu triunfo. Você não pode comprar a vida eterna, você só pode receber o dom do Cordeiro. Este é o seu conhecimento privilegiado. Salvação não é escapar do mundo, mas participar do meu reino. Santidade não é um fardo, mas uma coroa. Amor não é fraqueza, mas a espada que vence. Amado, pare e pergunte a si mesmo, e se o retorno de Cristo não fosse uma visão distante, mas uma realidade presente? E se as bodas do Cordeiro estivessem mais próximas do que o próximo nascer do sol? E se o noivo estivesse agora mesmo à porta, a porta que se abre pronta para se abrir? Você viveria de forma diferente? Perdoaria mais rápido, adoraria mais profundamente, resistiria à tentação com mais coragem? O dilema moral está diante de você: ou viva como se o tempo fosse infinito, ou se levante como a noiva guerreira que sabe que a hora é curta. Convido você a encarar suas provações não como maldições, mas como treinamento. Esse silêncio que você teme é um chamado para fortalecer sua voz. Essa solidão que você suporta é um lembrete de que seu verdadeiro noivo aguarda. Esse medo da morte é um sinal de que a vida eterna já é sua. Se você aprender a interpretar suas lutas como sinais de preparação, não mais tropeçará sob o peso delas. Você caminhará com dignidade, carregando o segredo que o mundo desconhece. Cada tristeza é um ensaio para a alegria, cada batalha é um ensaio para a vitória, cada lágrima é um ensaio para as lágrimas enxugadas do banquete de casamento. E assim, a solução começa aqui. Acorde. Tome o seu lugar. Levante a sua voz. Prepare o caminho. Este não é apenas um chamado para profetas, pastores ou guerreiros de renome, é o seu chamado. Você, escondida no seu quarto, rolando na sua solidão, duvidando do seu valor. Você é a noiva de Cristo. Você é aquela que o Rei da Glória ama. Você é a noiva guerreira chamada a marchar em santidade, a conquistar pelo amor, a adornar-se com graça e a preparar o caminho para o casamento final. Você sente o peso do destino se aproximando? Não é por acaso que você ouve esta mensagem agora. Eu planejei este momento antes da fundação do mundo. Eu sabia das batalhas que você enfrentaria, dos medos que carregaria, das lágrimas que derramaria. E eu também sabia das vestes que prepararia, da coroa que colocaria, do trono que compartilharia. As bodas do Cordeiro não são apenas uma história, são a sua história. E eu o convido agora a viver como se ela já estivesse se desenrolando. Amado, a solução não está longe de você. Está perto, na sua boca, no seu coração, na sua decisão. Você escolherá viver como o mundo vive ou escolherá viver como a noiva guerreira? Você preparará o caminho para o reino de Deus ou esconderá a sua luz sob o medo? Você levará a sua voz em adoração ou deixará o silêncio cobri-lo? A escolha é sua, mas ouça-me, o noivo espera, o banquete está pronto, as trombetas estão soando, a porta que se abre não permanecerá aberta para sempre. Eu os convoco para a visão única da salvação, não um ritual seco, não uma esperança vaga, mas uma aliança viva, um casamento selado na eternidade, um destino que não pode ser roubado.
Vocês são mais do que perdoados, vocês são escolhidos. Vocês são mais do que redimidos, vocês são glorificados. Vocês são mais do que sobreviventes, vocês estão reinando. Esta é a progressão da sua vida, da vergonha ao arrependimento, do arrependimento à esperança, da esperança à coragem, da coragem ao destino, do destino à vida eterna no banquete de casamento do Cordeiro. Levante-se, amada. A solução está diante de você. Acorde, noiva guerreira. Tome o seu lugar, pois o Rei da Glória chama, e sua voz de trovão não será silenciada. Amados, agora que vocês viram os perigos e ouviram o chamado para despertar, deixem-me derramar sobre vocês as bênçãos que fluem do meu trono. Pois eu não sou apenas o Rei da Glória que os chama para a batalha, mas também o noivo que se deleita em vestir sua noiva com dádivas, promessas e herança eterna. A noiva guerreira não fica indefesa, nem marcha de mãos vazias. Cada comando que dou é acompanhado de uma bênção, cada provação de uma recompensa, cada lágrima de uma coroa. Ouça-me, eu te abençoo com a identidade restaurada. Você não é esquecido, nem abandonado, nem descartado. Você é meu. Antes da fundação da terra, eu escrevi seu nome no meu livro. Antes do seu primeiro suspiro, eu vi o seu destino. O inimigo tentou roubá-lo, mas a redenção o selou. Esta é a sua promessa, você é justificado pelo meu sacrifício e será glorificado no meu reino de Deus. Nada pode apagar a sua adoção, nada pode despojar as suas vestes de justiça. Você é a noiva de Cristo, adornada com graça, radiante em santidade. Eu te abençoo com uma esperança que não se apaga. O mundo oferece alegrias passageiras, mas eu ofereço vida eterna. Enquanto nações tremem e tronos ruem, sua esperança repousa no trono que não pode ser abalado. Quando o medo da morte tentar te prender, lembre-se disto, eu já venci a sepultura. O Cordeiro que foi morto agora reina para sempre, e porque você é meu, você compartilha da minha vitória. Seu destino não é a decadência, mas a ressurreição. Sua herança não é o desespero, mas a alegria eterna no banquete de casamento. Eu te abençoo com coragem para a batalha. Não tema a guerra espiritual que te cerca, pois eu te equipei com a espada da verdade e o escudo da fé. Quando a voz do trovão abalar os céus, você não tremerá de terror, mas se levantará em confiança, sabendo que meus anjos marcham com você. Você não é um espectador fraco, você faz parte do exército celestial, a noiva guerreira que cavalga os céus comigo. Nenhum fogo pode te consumir, pois você carrega fogo sagrado dentro de si. Nenhuma escuridão pode te vencer, pois você brilha com a luz de Sião. Eu te abençoo com a intimidade que cura a tua solidão. Quando a noite parece longa e silenciosa, eu me aproximo. Quando outros passam sem te ver, eu te lembro, eu vejo cada pensamento, cada suspiro, cada lágrima escondida. Você não está sozinho no exílio do Éden, eu caminho com você agora mesmo. Eu sou o noivo que se deleita em sua noiva. O casamento do Cordeiro não é uma cerimônia distante, é a união eterna da sua alma com a minha. Já, sussurro promessas em seu espírito, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu te carregarei até a entrada triunfal do casamento final. Eu te abençoo com a libertação da vergonha. Essas manchas que você carrega na memória, esses fracassos que se repetem em sua mente, eles não são mais a sua identidade. As vestes brancas que eu te dou são impecáveis, não por causa das suas obras, mas por causa da minha redenção. Quando o acusador aponta para o seu passado, eu aponto para a minha cruz. Quando a culpa te arrasta para baixo, o meu espírito te levanta. Eu te digo, ande em santidade, não como um fardo,
mas como liberdade. Você está purificado, justificado, redimido. Levante a sua coroa, pois eu te chamo radiante, não arruinado. Eu te abençoo com provisão no deserto. Você teme a escassez, mas eu sou o seu pastor. Você teme a fome, mas eu sou o seu pão da vida. Você teme as tempestades, mas eu sou o seu porto seguro. A noiva guerreira não perecerá no deserto, pois eu suprirei todas as necessidades. Assim como alimentei Israel com o maná, assim como fiz brotar água da rocha, eu te sustentarei até o dia do banquete de casamento. Sua vida não terminará em escassez, mas em abundância, não em vazio, mas na alegria transbordante das bodas do Cordeiro. Eu te abençoo com a vitória sobre o engano. Enquanto o mundo chama o mal de bem e o bem de mal, meu espírito te guia para toda a verdade. Quando as mentiras sussurram, minha palavra corta como uma espada. Quando a confusão gira, minha voz de trovão esclarece. Você não se perderá na torrente do engano, pois eu coloquei meu selo sobre você, meu código celestial que o marca como meu. Você carrega o conhecimento interno da eternidade, o noivo está chegando, a noiva deve se preparar, a porta que se abre não permanecerá aberta para sempre. Esta sabedoria é um tesouro que o manterá firme quando muitos se afastarem. Eu te abençoo com a adoração que transforma a atmosfera. Sua canção, mesmo cantada em fraqueza, abala os céus. Sua oração, mesmo sussurrada com medo, convoca anjos. Sua declaração, mesmo feita com tremor, prepara o caminho para o reino de Deus. Não subestime o poder da sua voz, amado. Ela é uma trombeta em meus ouvidos, uma fragrância em meu trono, uma arma no reino da guerra espiritual. Quando você leva a sua voz em adoração, você se junta ao coro de anjos e estrelas, e os céus ressoam com glória. Eu te abençoo com uma alegria que ninguém pode tirar. Mesmo na provação, a alegria brotará como água viva. Mesmo no luto, a alegria brilhará como o amanhecer. Mesmo na perda, a alegria te lembrará que a vida eterna é segura. A noiva guerreira não caminha em constante tristeza, ela caminha com a esperança crescendo, com o riso que desafia a escuridão, com a celebração que antecipa a entrada triunfal. Já prepara o banquete, a música, as coroas, as vestes brancas adornadas com graça. A alegria do banquete de casamento engolirá toda a tristeza que você já conheceu. Eu te abençoo com a coroa do destino. Você pensou que seu futuro estava perdido, mas eu o restaurei. Você temeu que seu caminho estivesse quebrado, mas eu preparei um novo caminho. Você duvidou do seu chamado, mas eu o declaro selado. A coroa que coloco em sua cabeça não é apenas de ouro, mas de fogo, coragem e adoração. É a coroa da noiva guerreira que venceu através do amor. É a coroa que nenhum inimigo pode roubar, nenhuma vergonha pode manchar, nenhuma tempestade pode esmagar. Levante a cabeça, pois você está coroado com o destino e reinará comigo no reino de Deus. Eu te abençoo com a minha presença como o teu lar eterno. Sião não está longe, está dentro de ti. O Éden não está perdido, está restaurado em tua comunhão comigo. O trono não é inalcançável, é o lugar que te convido a te aproximares com ousadia. Tu cavalgarás os céus comigo, não como um estranho, mas como minha noiva. Verás anjos ao teu redor, estrelas cantando sobre ti, fogo guiando-te, glória te cobrindo. E quando tudo estiver consumado, estarás à porta que se abre para o casamento final, acolhido no abraço eterno do teu noivo. Amados, todas essas bênçãos não são promessas apenas para outra vida, elas começam agora. Suas lágrimas já foram enxugadas. Suas vestes já foram lavadas. Seu coração já foi selado.
Sua voz já estremece os céus. Vocês não estão esperando para serem amados, vocês são amados agora. Vocês não estão esperando para serem escolhidos, vocês são escolhidos agora. Vocês não estão esperando para pertencer, vocês pertencem agora. A noiva guerreira caminha não apenas em direção às bodas do Cordeiro, mas também à luz dessas bodas hoje. Então receba estas promessas: identidade restaurada, esperança inabalável, coragem renovada, intimidade concedida, vergonha quebrada, provisão suprida, verdade revelada, adoração fortalecida, alegria transbordante, destino coroado, presença assegurada. Estas são a sua herança como noiva de Cristo. Estas são as bênçãos do Rei da Glória. Estes são os tesouros do reino de Deus. Levanta-te, amado, nestas bênçãos. Marche em santidade, vestido de graça, carregando a tua espada da verdade, erguendo a tua coroa da vitória. Pois o Cordeiro te chama, as trombetas soam, os anjos observam, as estrelas se alinham e as bodas do Cordeiro se aproximam. Este é o teu destino, a tua redenção, a tua glorificação. Alegra-te, noiva guerreira, pois estás preparada para a entrada triunfal, para o banquete eterno das bodas, para o dia em que o céu e a terra cantarão, a noiva se aprontou. Amados, chegou a hora de encerrar esta mensagem, mas meu chamado não termina quando as palavras se calam. A voz do trovão continua a ecoar em seu espírito, convocando-os a se erguerem como a noiva guerreira. Vocês ouviram os perigos que buscam enfraquecê-los, ouviram a solução da rendição e da santidade e receberam as promessas e bênçãos preparadas para vocês. Agora a pergunta está diante de vocês: vocês tomarão o seu lugar, prepararão o caminho, viverão como a noiva de Cristo aguardando as bodas do Cordeiro? Eu vos digo, o Rei da Glória está próximo. O retorno de Cristo está mais perto do que as batidas do vosso coração. As trombetas estão prontas para soar, o exército celestial está se reunindo, a porta que se abre está pronta para se escancarar. Isto não é um sonho, isto não é imaginação, este é o vosso destino. E a vossa resposta importa. Não esperem até amanhã. Acordem hoje. Vistam-se de justiça hoje. Levantem a vossa voz hoje. Que a justiça reine hoje. Pois a hora é urgente, e o banquete de casamento já está sendo preparado. Não tenha medo. Você não está sozinho nesta marcha. Anjos o cercam, estrelas o protegem, o fogo o guia e o meu espírito o fortalece. Cada passo que você dá em santidade é um passo em direção a Sião. Cada ato de adoração é uma semente de vida eterna. Cada palavra de coragem dita em amor é uma vitória sobre as trevas. Noiva guerreira não vence pelo medo, mas pelo amor, não pela retirada, mas pelo avanço na fé. Esta é a sua arma, esta é a sua coroa, esta é a sua herança. Ao partir desta mensagem, carregue o selo que lhe dei. Deixe que o código celestial 1111 o lembre de que a eternidade está próxima, que você é escolhido, que as bodas do Cordeiro aguardam. Escreva-o, declare-o, guarde-o em seu coração como um sinal de que você pertence a mim. E se você sentir a minha presença se agitando agora mesmo, levante a sua voz em resposta. Diga amém onde estiver, declare sua concordância, que os céus ouçam o seu sim. Pois quando a noiva diz sim, o noivo vem rapidamente. Amados, eu os envio com esta despedida: permaneçam firmes, permaneçam vigilantes, permaneçam radiantes. Suas lágrimas serão enxugadas, sua vergonha será removida, sua coroa estará segura. E quando a trombeta final soar, vocês não serão encontrados vagando, serão encontrados prontos, destemidos, adornados com graça, entrando na entrada triunfal do banquete de casamento eterno.
Até esse dia, adore com coragem, marche em santidade e conquiste pelo amor. Pois eu, seu noivo, seu Rei da Glória, em breve venho. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria e confiança que venho até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a luz da verdade divina brilha intensamente, tocando vidas e corações com a palavra de Deus. Para nos ajudar a continuarmos compartilhando essa mensagem de amor, esperança e fé, contamos com o apoio generoso de cada um de vocês. Se você já foi tocado pelas mensagens que transmitimos ou pelas reflexões que oferecemos, convido você a se tornar um membro do canal ou a fazer uma doação de qualquer valor. Se o Senhor tocar seu coração para ajudar-nos, ao se tornar membro ou fazer uma doação, você será um parceiro nessa missão sagrada. Seja qual for o valor, ele fará uma diferença significativa para que continuemos a trazer as mensagens divinas. Clique no botão Seja Membro ou Valeu que está abaixo do vídeo, e embarque nesta jornada de propósito e impacto. Caso você não possa ajudar com nenhum valor, não se preocupe, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo, para assim alcançar mais pessoas e continuar propagando a palavra de Deus. Cada ajuda é como uma semente lançada em solo fértil, que se transforma em frutos de amor e compreensão. Vamos juntos construir um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova. Agradeço a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina nos guie e nos fortaleça em nossa missão. Até o próximo vídeo.